fala de hormônios, a gente fala de substâncias químicas. Onde diabos a gente consegue matéria-prima para compor essas substâncias químicas que são criadas e excretadas do nosso corpo o tempo inteiro? Justamente da comida que a gente bota para dentro do nosso corpo. Então, quando a gente fala da relação entre o que a gente come e como a gente se sente, os hormônios são o pedaço da história que a gente tem que começar a entender, principalmente nós mulheres. A gente é muito governada pelos nossos ciclos hormonais, em como essa dança dos nossos hormônios funciona. Os hormônios são diretamente responsáveis em como a gente está se sentindo emocionalmente mesmo falando. Eles e os neurotransmissores. Quando a gente fala de ciclo menstrual, principalmente o ciclo que é natural, ele vai ter uma gangorra de vários hormônios. Vamos deixar só mais a título de deixar entender melhor, principalmente os hormônios sexuais femininos, que são a progesterona e o estrogênio, eles vão naturalmente mudar de nível ao longo do ciclo. E essa mudança natural mexe tanto na forma como a gente se sente, quanto na nossa necessidade do que a gente precisa comer, tanto para produzir quanto para eliminar esses hormônios. Então a gente tem que focar sempre nessas duas coisas quando a gente pensa em equilibrar os hormônios femininos. Em as coisas que eu tenho que comer para construir esses hormônios e as coisas que eu tenho que comer para eliminar eles quando eles não são mais necessários naquele pedaço do ciclo. E como é que funciona no ciclo, né? Quando a gente está menstruando naturalmente? A gente tem a parte inicial do nosso ciclo, que é a menstruação, que é justamente quando todos os hormônios caem de nível e fica tudo no estágio mais baixo de níveis hormonais dentro do nosso organismo. E aí a gente entra, depois da menstruação, na fase folicular, que é, né, a fase pós-menstruação, em que os nossos ovários vão começar a conversar, nossa pituitária com nossa hipófise, né? E começa esse diálogo, falando assim, comecem a despertar aí, ovócitos que ficam lá dentro do nosso ovário, né? Comecem a brotar aí, como se fossem florzinhas, para poder, né, a gente ir para a nossa próxima tentativa de gerar uma nova vida. Então, os hormônios começam a se mexer e começam a aumentar de nível. Daí, o que acontece? Justamente esse florescimento começa a acontecer, começa a aumentar. Quando a gente entra na nossa fase ovulatória, é exatamente quando os nossos níveis hormonais vão para um pico extremo. Como é que a gente vai conseguir ter esse pico? Justamente se a gente tiver matéria-prima suficiente nas fases anteriores, através dos alimentos, para conseguir produzir nos níveis necessários para que essa dança toda aconteça e a gente consiga ovular. E torcer para que um espermatozoide seja atraído até lá. Quando isso acontece, começa a necessidade de se produzir em alta escala basicamente todos os hormônios femininos. Só que ao longo da nossa fase pré-menstrual, esses níveis vão caindo. Às vezes de forma leve, aos poucos, gradual, e às vezes fica alta durante um tempo e de repente despenca de uma vez. E ao despencar, acontece um novo ciclo por meio de uma menstruação. Então a menstruação nada mais é do que, galera, hora da faxina, não rolou nada, vamos preparar para um próximo, né? Então quando a gente entende essa fórmula básica de que hormônios têm que subir e hormônios têm que descer, a gente entende que a gente tem alimentos que constroem esses hormônios e os alimentos que ajudam a gente a se livrar desses hormônios, para que o nosso corpo possa produzir novos. E isso não fique em ciclo dentro da nossa corrente sanguínea, porque quando eles não são eliminados, o que acontece? Isso se torna toxina dentro do nosso corpo. E isso causa o quê? Todos os efeitos de ciclo menstrual que a gente conhece como a tortura mensal. A TPM, todos os sintomas físicos, as doenças como ovário policístico, como mioma, como endometriose, como várias outras infertilidades, dificuldade de engravidar, todas essas coisas começam a acontecer. Não é só pelos alimentos que isso acontece, tem alimentos que ajudam a construir, mas que se a gente consome eles demais, por exemplo, na fase luteal, na fase pré-menstrual, eles podem causar mais problema do que ajudar.
Assim como também tem várias coisas nessa dinâmica que não só são alimentares, mas que são absorvidos pelo nosso organismo, que também ficam no meio do caminho dos nossos hormônios. Lembrando que também a gente absorve tudo pela pele, pela respiração, mas a gente está aqui focando em comida, vamos falar de comida, né? Então, quando a gente entende que a nossa alimentação, se ela segue também um ciclo de fases, como segue o nosso ciclo menstrual, a gente consegue perceber, eu posso usar determinados alimentos de forma estratégica para poder lidar com determinados sintomas que eu tenho do meu ciclo. Por quê? Um sintoma está querendo dizer que tem alguma coisa que está precisando de atenção. E uma das melhores formas que a gente pode dar atenção é em forma de comida. Por quê? Eu vou dar a matéria-prima que é necessária para o organismo ou construir ou eliminar o que precisa ser construído e eliminado. Então, aprender a comer de acordo com o nosso ciclo menstrual, isso não significa uma dieta fechada, uma dieta que, muito pelo contrário, é trazer mais dos alimentos que vão beneficiar a gente naquele momento do ciclo. Isso a gente está falando de pessoas que menstruam naturalmente. Existem as pessoas que não menstruam ou que têm sangramentos por conta de uso de anticoncepcional. Aí a dinâmica entra em outra seara, que aí a gente teria que fazer toda uma trilha só a respeito desse assunto para poder a gente lidar com isso. Dentro das pessoas que, por exemplo, usam anticoncepcional, dependendo do tipo de anticoncepcional, de quanto tempo ela está usando, é necessário também a gente usar a alimentação para ajudar principalmente nessa questão de eliminar os hormônios artificiais do organismo no momento que ele não é mais necessário, principalmente para quem faz parada e tudo mais, para poder ajudar o corpo a lidar um pouco melhor com esse impacto do hormônio artificial. Mas não entrando nesse assunto, entrando em para quem menstrua naturalmente, ou para quem quer passar a seguir um pouco mais o ciclo, independente se é um ciclo natural ou não, entender esses momentos em que a gente traz, como é que a gente sabe qual é o momento de comer determinados tipos de alimento. A gente segue o ciclo menstrual como se a gente enxergasse as estações do ano. É uma forma muito legal, porque nas estações do ano a gente consegue perceber, quando a gente está um pouquinho mais ligado na feira, o que está na época e o que não está na época. Aqui no Brasil não tem tanto essa coisa das estações do ano, mas a gente conhece o conceito, dá para a gente acompanhar um pouco mais. Então, se a gente entende que, por exemplo, a fase folicular, que é a fase que os ovários começam a ficar assanhadinhos, é como se fosse a primavera, ou seja, as coisas estão voltando a brotar, as coisas estão começando a florescer, estão começando a criar vida. Se a gente trouxer mais flores, mais brotos, mais alimentos que ajudam a gente a trazer alimentos mais vivos, né? Folhas verdes, mas ainda num aspecto mais de alimentação quentinha, porque é primavera, primavera ainda está frio, primavera ainda tem, né, tem chuva, primavera você precisa trazer calor, então você traz alimentos que trazem essa força de vida, que ajudam a alavancar os nossos hormônios e ao mesmo tempo em preparações, em temperaturas que são adequadas a essa época, você consegue trazer exatamente o tipo de nutrição que o teu corpo precisa para quê? Para poder vir nesse crescendo desses hormônios. Aí a gente entra na fase ovulatória, que é justamente quando tem literalmente explosão de vida. É como se fosse a época que tudo está dando fruto. Que literalmente, né, o óvulozinho lá é isso. Então a gente precisa estar que tudo esteja no seu pico. Então a gente precisa de alimentos que sejam a explosão de vida, que é exatamente no verão. A gente tem aquelas frutas incríveis, naturalmente doces, a gente tem os sucos, as saladas, a gente tem esse momento em que a gente vai comer alimentos que já é uma estação quente o verão, a gente não precisa comer tanto alimento quente assim, a gente pode usar de preparações mais refrescantes nesse momento, de ervas, de muita folha verde e por aí vai. Quando a gente entra na nossa fase luteal, que é a fase pré-menstrual, a gente entra no nosso outono. Esfria de novo. Então a gente precisa se alimentar novamente de comidas mais quentinhas
E dessa vez, a gente está se preparando para quê? Para eliminar. Então, a gente vai usar alimentos que vão ajudar nesses processos de eliminação. E normalmente são alimentos bastante ricos em energia, e energia estável, não mais energia rápida, como nas outras fases. Então, energia estável, aquela energia que vem e que fica durante muitas horas no nosso organismo. Então, a gente vai para raízes, contém muitas fibras que ajudam a eliminar as toxinas, os excessos de hormônio e, ao mesmo tempo, vão dar uma energia estável para a gente. A gente começa a trazer grãos mais pesados, né? A gente começa a trazer os feijões, as leguminosas maiores, tipo um feijão preto. A gente já começa a trazer as abóboras, que são alimentos que assim como as raízes ajudam a gente a estabilizar nosso humor. Por quê? A fase pré-menstrual é exatamente quando a gente está naquela fase em que nosso humor está para tudo quanto é lado, quando a gente não está muito equilibrada, né? A gente fica com raiva, 2 minutos depois está deprimida, 3 minutos depois está rindo histericamente, para de novo entrar fica nessa bagunça emocional. Alimentos que aterram ajudam a gente a acalmar um pouco essa energia. Até finalmente a gente está na menstruação, quando é o momento que a gente perde muitos minerais. Então a gente vai entrar ainda mais nessa alimentação que vem direto da terra para poder trazer esses minerais, né? Então a gente vai pegar uma alimentação de outono e trazer ela ainda para um aspecto ainda mais de um alimento mais substância, com mais consistência para poder passar por essa fase, oferecendo de volta os minerais que a gente perde naturalmente no sangramento da menstruação, para que a gente tenha subsídio para construir hormônios na próxima fase folicular e ovulatória. Então, não tem a gente cuidar só da alimentação da TPM porque eu tenho sintoma de TPM. Se não tem uma construção anterior, não tem como, não tem ali os nutrientes necessários para poder fazer aquela construção ou aquela eliminação. E a gente vai brincando com isso, porque isso ajuda a gente não só nas questões de ordem de sintomas fisiológicos, mas também na forma como a gente se sente, como é que a gente usa o nosso corpo e como a gente usa as nossas emoções de acordo com o nosso ciclo também. Muitas das disfunções que a gente tem dos nossos ciclos vêm da negação de que a gente passa por ciclos. Então, quando a gente lembra que nosso ciclo menstrual, na verdade, é só mais um ciclo da natureza, então se a gente convida os ciclos da natureza para estar junto com a gente por meio dos alimentos, comida de verdade talvez seja a única forma que a gente tem contato com os ciclos da natureza. Frequente uma feira orgânica e você vai ver tudo que está sendo oferecido em cada momento. Tem determinadas épocas do ano que não adianta querer comprar salsinha, não vai ter salsinha. Vamos ter que usar outra coisa, que outra folha verde que está na época que pode ter benefícios para esse momento. Assim como para o ciclo também. Então, que folha verde que vai ser mais benéfica para mim em cada momento do ciclo? Que raiz pode ser benéfica para mim em cada momento do ciclo? Que leguminosa, que grão integral, que proteínas, tanto animais quanto vegetais. Até dentro das castanhas e sementes a gente pode brincar, né? Tem sementes que são melhores para a fase folicular, tem sementes que são melhores para a fase luteal. Essa brincadeira é muito fascinante para mim, por quê? Porque isso faz com que a gente abrace esse fato de que a gente não tem necessidades nutricionais iguais todos os dias e mulheres muito menos. Mulheres que menstruam naturalmente, menos ainda. Usando esses alimentos de forma estratégica, usando os alimentos com atenção, a gente passa a voltar para todo no início da conversa aqui, que a gente está tendo nesses vídeos, que é o se conhecer mais de perto, do que é encontrar formas de se amar e de se cuidar, que não sejam mais vindas de, nossa, eu tenho que eliminar esse sintoma do meu ciclo, da minha menstruação. E sim de, nossa, eu posso usar isso para que o meu corpo feminino possa florescer ainda mais, possa ser usado na sua melhor capacidade em cada fase do ciclo, porque em cada fase do ciclo a gente tem uma capacidade aumentada. Eu brinco que a gente tem um superpoder diferente em cada fase do nosso ciclo. E quando a gente pode usar o alimento que exacerba esse poder genial que a gente tem em cada fase do nosso ciclo,
aí a gente pode usar nosso corpo e nossa mente no seu maior potencial. E por isso que tudo começa pela alimentação. Não tem ciclo se não tem comida para fornecer matéria-prima para os hormônios femininos.